Paz, shalom. Com a graça de Deus, vamos também hoje iniciar um novo livro. Vai ser colocado na Eclésia Católica de Cristo, no YouTube e na página do Facebook. E eu estou pedindo para que vocês se inscrevam para me ajudar a levar a palavra de Deus. Eu não ganho nada com isso. Eu ganho aquilo que Deus me dá. Então, nós vamos começar hoje o Evangelho de João. Que o Eterno Deus nos abençoe e nos dê capacidade para entender e para continuar fazendo a obra do Senhor. Ok? Começamos também hoje Romanos, que está aí na página ou no YouTube, vai também, com a graça de Deus. Então, vamos começar a leitura de João. Deixa eu ver quantos versículos tem, porque normalmente eu divido em duas ou até três lives, dependendo do tamanho. Ok? Esse daqui, ele tem 51. Ele dá para fazer 3 lives de 17 versículos. Não, dá para fazer 3. Eu não tenho pressa porque nós precisamos aprender. Não adianta ter pressa. Eu não sou desse negócio que tem que ler a Bíblia no ano. Não, gente, sou disso não. Eu quero é entender a Bíblia. Ok? Então vamos lá. Deus seja louvado. Começa assim, Evangelho de João. E a internet já disse que tá lenta, mas ela que fique boa. Começa assim dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ok? O Verbo aqui é Jesus, que também serve como a palavra de Deus. Ok? Aquilo que o judeu chama de Torá, que é uma abreviação dos primeiros livros da Bíblia, é palavra de Deus também, ok? Então, sempre que tem palavra de Deus, o Filho está presente. Porque o Filho é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quando fala aqui com Deus é o Pai. E o Verbo era Deus. O Verbo também é Deus. Por que ele é Deus? Porque ele é da essência de Deus. Algumas pessoas não entendem isso, mas eu não vou ficar discutindo isso não. Vou passar para frente. Ele estava no princípio com Deus, o Pai, ok? Hashem, Adonai. Todas as coisas foram feitas por ele. Falando do Filho, ok? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que o Pai fez foi junto com o Filho. É como um pai que está ali ensinando o filho a fazer as coisas. Modo de entender de Helena, ok? Sou eu que sou a Helena. Vamos lá. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele está, a vida está em Cristo. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna. A vida está nele, viu, gente? Está nele, não adianta querer inventar moda. Vamos lá. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ok? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Meu Deus. Tem misericórdia. Para que as pessoas enxerguem a luz de Jesus. Porque a luz de Jesus, ela vai onde tem trevas. Mas, mesmo com a luz de Jesus ali, tem gente que não enxerga. Olha aí. Aqui, ó. Versículo 5. Evangelho de João 1, 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus,
cujo nome era João, que é o João Batista, ok, gente? O João que ficou com o nome de João Batista, porque depois tem outro João, e se a gente não especificar isso aqui, as pessoas vão fazer confusão. Então, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, que é o Batista, ok? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, antes do Senhor Jesus aparecer pregando, João pregou. E João foi enviado de Deus. Muitos judeus creram em João. Muito, 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 muito. Muito mesmo. Ok? Muito mesmo. Mas pela perseguição que tinha na época, deve ter queimado livros sobre João, deve ter queimado livros, porque não é tudo que o Senhor Jesus fez que nós temos, não. Quem achar que tudo que Jesus fez nós temos é pobre de conhecimento. Não, nós só temos um pouquinho das coisas que o Senhor Jesus fez. Nós só temos um pouquinho das coisas que Deus fez na Bíblia. Só um pouquinho, mas esse pouquinho já é suficiente para quê, ok? Deus seja louvado. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não, aqui está falando do João, o João, ok? Que veio para testificar da luz. O João, que veio para testificar do Messias de Nazaré, Jesus. Ok? Vamos lá. Não era ele a luz, olha, não era ele o Messias, ok? Mas para que testificasse da luz, do Messias, Jesus de Nazaré. Que João aqui no caso chama de luz, que é luz com L maiúsculo, que as Bíblias deviam colocar. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ok? Aleluia. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Isso aqui é João falando. O mundo foi feito por ele. Por quê? Porque Jesus já existia. O mundo já foi feito por ele. Então João fala, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Então João estava pregando aquilo que viria a acontecer, ok? Veio para o que era seu e os seus não receberam. A tribo de Judá, em Jerusalém, ok? Quem que estava falando isso? João que começou a pregar. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então aqui tem dois João na história, gente. Tem o João Batista, que veio como testemunha. E tem o João Apóstolo, que depois passou a seguir Jesus, o irmão de, acho que é irmão de André. O João passou a seguir o Senhor Jesus e ele escreveu o Evangelho, ok? Mas a todos quanto receber deles o poder de ser feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, no nome de quem? De Jesus de Nazaré. Os quais não nasceram do sangue. Não é do sangue, porque um judeu casou com outro judeu, não. E teve, não é isso não. Os quais não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ok? Nasce de Deus. Ah, eu não queria que meu filho fosse crente, mas ele é crente. Porque não foi nascido do homem, foi nascido de Deus. Ah, eu não queria que meu pai fosse crente, mas ele é crente quando eu falo aqui é em Jesus de Nazaré, ok? Não é religioso, não. Ah, eu não queria que meu pai fosse cristão, mas ele é cristão. Eu não queria que meu filho fosse cristão, mas ele é cristão. Porque não é da vontade do homem, é da vontade de Deus. Aleluia. E o verbo se fez carne, a palavra, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, de Hashem, de Adonai. Cheio de graça e de verdade. Na realidade, o Senhor Jesus já estava ali no Velho Testamento, já estava na Torá, já estava nos profetas, mas não era revelado ainda. Só quem estuda toda a Nova Aliança que vai encontrar o Senhor Jesus já em Gênesis lá, junto com o Pai. Façamos o homem, ok?
Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, que cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia. Olha lá, aqui quem é? O João Batista. Aqui é o João Batista. Aqui tem 2 João falando. João Batista aqui fala João testificou dele. Quando está falando de João, aqui está falando do Batista. Testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. Então, antes que João existisse, o Senhor Jesus já existia. Mas Maria engravidou depois. Mas Jesus já existia. Ok? Maria engravidou depois da mãe de João Batista. Mas só que Jesus já existia. E João está confirmando isso aqui, ok? O João Batista está confirmando isso, ok? Aqui, ó. João testificou dele, de quem? De Cristo Jesus. E clamou dizendo, pregou no deserto: este era aquele quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O Senhor Jesus é primeiro do que Davi. O Senhor Jesus é primeiro que Abraão. O Senhor Jesus é primeiro que todos os personagens da Bíblia, ok? Vamos lá. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. A plenitude de Cristo foi aquela que ele morre na cruz por nós. E todos nós recebemos da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Nazareno, o Messias de Israel. A graça e a verdade. E o Senhor Jesus fala lá depois, em João 4, mais para frente a gente vai ler, que ele fala para a mulher: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Porque a mulher tinha uma dúvida: é nos montes que a gente tem que adorar a Deus, a Hashem, ou é em Jerusalém, no templo? Porque os samaritanos acreditavam que era nos montes. O samaritano era descendente das 10 tribos. E o Senhor Jesus falou para eles assim, para ela assim: os verdadeiros adoradores adoram o Pai, Espírito e a verdade. Não é, e o Senhor Jesus ainda falou assim: não é nem Jerusalém nem nos montes. É onde você estiver. Onde que você está? Pois aí onde você está, você vai adorar o Pai em Espírito e verdade. Me ajuda, Senhor, a adorar o Pai em Espírito e verdade onde eu estiver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu vos deixo aqui, já fiz até o versículo 17. E eu vos deixo aqui até a próxima, na graça do nosso Deus Todo-Poderoso. No amor de Jesus. Que o Eterno abra a mente de vocês para vocês entenderem. Passem os vídeos para frente. Passe para aquela pessoa que não conhece o Evangelho. Porque é Deus que vai fazer a obra. Siga lá meus canais do YouTube. Eclésia Católica de Cristo e Bíblia Diária Helena. Bíblia Diária Helena, eu já estou com 1.200 pessoas no YouTube. E a Eclésia Católica de Cristo ainda está no início. Ainda está com 57. Passe para frente, passe para as pessoas que... Se você não tem coragem de pregar o Evangelho para um parente, para um amigo, fala: olha, eu achei esse vídeo na internet, veja aí. E deixa Deus fazer a obra. Em nome de Jesus. Amém. Pai, Shalom.